Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto. Minhas mãos calejadas já lhe dizem tudo. Eu sou um vaqueiro e esse é o meu mundo. Com esses versos do Wesley Safadão, bem-vindo ao meu mundo. A gente começa o nosso vídeo de hoje, que eu vou tomar... No vídeo de ontem a gente falou sobre vício em telas, tá? Que eu estava preparando uma palestra que eu ia falar para a gurizada de um colégio aqui. Foi muito maneiro, aliás, eu gostei. E aí saiu uma pergunta muito boa, porque a motivação daquela palestra, no final das contas, para falar com o adolescente, qual é a minha motivação? É que não tenhamos adultos imbecis, claro, né? Por quê? Porque não são esses sujeitos que vão acabar crescendo, sendo adultos, e é bom que eles sejam bons adultos para poder preparar uma continuidade boa da sociedade, do mundo como um todo, para o meu filho que vai vir a esse mundo provavelmente daqui a um mês. Sabendo disso, surgiu uma pergunta importante, então, que é como não ser um adulto imbecil? Esse é o nosso vídeo de hoje. Como não ser um adulto imbecil? E eu vou tentar trazer um pouco da resposta que eu dei para o amigão que fez essa pergunta, tá? Claro, o que está em xeque aqui? É uma série de comportamentos e atitudes e coisas que a gente faz na nossa vida que podem nos levar a ser um adulto imbecil. E claro, se tu é um adulto imbecil, esse vídeo também é para ti. E claro, se tu acha que tu está te tornando um adulto imbecil, esse vídeo também é para ti. Vamos lá. A gente percebe que todas as coisas elas tendem para um fim, certo? Então todas as coisas têm um certo desenvolvimento em si. A gente vê o adulto imbecil seria basicamente aquele adulto que não rende bons frutos, né? E mitologicamente falando, arquetipicamente, historicamente falando, a gente pode ver o próprio Jesus Cristo quando ele olha para aquela figueira que não dá frutos, né? Ele manda secar ela. Isso é muito simbólico para nós, né? Esse adulto estéril, esse adulto que passa e ele realmente não serviu para nada mesmo, né? Ele só foi pau para obra aqui, vai-te embora. Então, claro, tem algo de sentido da vida a ser realizado, tem algo de finalidade da vida a ser realizado quando a gente procura não ser um adulto imbecil. A gente pode talvez tratar o adulto imbecil como aquele que é um homem massa, como aquele que está meio perdido na realidade, está totalmente desorientado, onde ele não consegue realizar a sua finalidade e ele começa a realizar argumentos de vida e começa a viver como uma samambaia. Ele busca só se nutrir e reproduzir e existir. Ou ele vive como um urso, ele busca nutrir, existir, se reproduzir e ter uma boa caverna, né? E ter ursinhos. Beleza, mas isso não é sumamente humano ainda. Só que aí a gente pode pegar o Viktor Frankl, que ele nos diz o seguinte: aquela neurose nogênica, aquele vazio existencial que a gente acaba tendo no peito, e que ele fala, tem alguns estudos, né, da logoterapia que vão falar disso, que a gente pode dizer o seguinte: a tradição no qual a gente está inserido hoje, ela não nos informa mais o que a gente tem que fazer. E 2, os nossos instintos também não parecem satisfazer essa carência. Ok. Tendo isso em mente, a gente pode reformular essa pergunta. A pergunta de assim, como não ser um adulto imbecil, a gente pode reformular ela e dizer assim, como ser um adulto feliz? Como ser um adulto funcional? Como ser mais do que funcional, né? Um adulto que dá frutos. Como ser um adulto maduro, no final das contas. A gente está falando então de maturidade, ok? Só que para isso, percebe, a nossa imaginação ela funciona assim, né? A gente precisa ver figurinhas, ver realidades, colocar nada que está dentro da nossa cabeça a gente não tenha visto, né? Só que essa é a questão. A gente não vê pessoas assim, que não sejam imbecis, né? Geralmente é isso. E a tradição que nos é entregue é muito porca. É aquela coisa do tipo, cara, sei lá, estuda aí, faz faculdade, talvez tu casa, arranja um cachorro e vai embora, né? E é isso aí, de repente, faça um filho para cuidar de ti na velhice. É aquele script muito bobo, né? Não rola. Em algum momento foi fazer concurso público, né? Ter estabilidade material, ganhar dinheiro. Putz. A gente sabe que isso não funciona, né? Porque tem um monte de gente que fica muito rica e tira a própria vida, né? Então, se algum ser humano, tendo isso em plenitude, não é feliz, é porque isso não é algo que traz a felicidade. Ajuda, é claro, né? Convém, é muito bom, facilita muitas coisas. Mas não é na facilidade que também está a felicidade. Ok. Percebendo isso, a gente pode, então, empreender uma solução que é, tipo assim, passo 1. Qual é o passo 1 para não ser um adulto imbecil? É eu conhecer
algum modelo de adulto que realiza a sua funcionalidade. Em outras palavras, aqui a gente pode trazer para o jogo o conceito de ética mais clássico, que é a arte do bem viver. Aristóteles vai ter Ética Nicômaco, onde ele escreve um livro ao seu filho sobre como viver bem. É isso, Ética Nicômaco é, meu filho, assim que se vive bem. É isso que eu estudei aqui, é isso que eu percebi. Tem algo disso aqui que eu estou fazendo nos vídeos. É como que eu já falei para vocês. O meu argumento é como se eu estivesse falando com meu filho, caso eu não esteja aqui. Eu estou tentando dizer como é que funciona a vida e de modo que ele sirva de orientação para ele viver bem. O primeiro passo, portanto, é encontrar isso. Eu acho que tu, que assiste aqui diariamente os vídeos, tu já tem uma certa facilidade. Por quê? Porque, não por causa minha, né? Não por causa de que eu sou foda, mas porque eu, Diego, faço questão de me inserir numa outra tradição, numa tradição humana, que não é por causa minha, mas eu tento fazer essa ponte, eu tento resgatar algo da civilização humana e trazer aqui para vocês. Por exemplo, estou trazendo Aristóteles, por exemplo. A gente não vê isso mais na universidade. A gente vê uma descontinuidade. A gente perdeu o contato com uma tradição que falava alguma coisa sobre como ser feliz. Principalmente, algo muito grave que é da própria literatura. Então aqui a gente tem uma coisa importante. O contato com os clássicos, que são clássicos por um motivo, justamente porque eles cristalizam algo da experiência humana que é comum a todos, ou muitos vão ter contato com aquilo. Como Hamlet, eu vou ter uma percepção de vingança, como Raskolnikov, no Crime e Castigo, eu vou ter uma percepção da culpa. Enfim, como, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou como ainda Dom Casmurro, aquele mistério de uma possível traição, etc. Aquilo é muito rico e nos traz essa profundidade de vida moral, sobretudo. E nos ajuda a nos encaminharmos para uma maior realização de uma vida de virtudes, onde a gente consegue, inclusive, modelar os nossos afetos. Tendo isso na nossa imaginação, e aí tem lá o Procrastinas porque não amas, né? Eu começo a olhar, sei lá, vou pegar o Aragorn, de Senhor dos Anéis, e eu vejo ele como um puta modelo de coragem, né? Ele me serve de inspiração. O que ele faz para ser corajoso? Ou seja, quais são os atos de bravura que ele toma? Isso inspira. Isso inspira a ter essas virtudes, a tu te tornar corajoso. É um passo a passo para tu conquistar aquelas virtudes. Só que para isso tu precisa ver. Tu precisa ter alguém que te mostre mais do que... Por exemplo, tem um livro que é muito bom, que ele ficou muito famoso, que está até por aqui. Não vou achar agora, que é mas está aqui atrás de mim, em algum lugar, que é o Conquista das Virtudes, do Padre Fausto. Faleceu agora há pouco. Eu acho muito bom esse livro. Mas ele não te ensina como conquistar virtudes. Ele te fala muito sobre virtudes, pelo menos a mim, né? Sempre que eu li ele, eu achei ele muito bom para dar aula, para falar sobre virtudes, ele é excelente. Mas ele não te ajuda a colocar a virtude na tua vida. O que te ajuda a colocar a virtude na tua vida? Tu ver atos de virtude. Isso a gente encontra, ou até de crimes, né? De faltas, de vícios, também ajuda. Porque me ajuda a evitar os meus. Eu ver como alguém vai para o buraco, ajuda. O que a gente vê como uma mudança de vida? No Canção de Natal do Dickens, que é aquele do Scrooge, né? Vocês lembram que vem os espíritos do Natal, etc. O que é que os espíritos fazem, se não preencher a imaginação do Scrooge, seja lembrando deles de coisas, seja mostrando um roteiro para frente. É exatamente isso. E isso molda ele. Isso faz ele ficar diferente, faz ele se tornar um adulto não imbecil, que ele era um adulto imbecil, um arrombado, na verdade. Tá? E aí ele passa a se tornar alguém bom. Por quê? Porque ele começa a ver... ele começa a ganhar repertório das consequências das suas ações, das não consequências, do seu passado, da sua história como um todo. Então, um primeiro passo para não ser um adulto imbecil é... descubra o que é o contrário disso. Encontre um modelo. Aonde a gente encontra esses modelos de modo certeiro, de modo bom, garantido? Na literatura clássica. Se tu pode botar no Google assim, 100 livros de literatura clássica. Né? Pega lá 100 livros. A maioria dessa lista vai ser coisa boa mesmo. Né? Escritores consagrados no tempo. Porque eles realmente... E o legal do clássico é isso. Se eu te dou um spoiler, ele continua sendo valendo... Isso é um critério para definir um clássico. Eu te dou o spoiler. Aquilo continua sendo bom. Por exemplo,
Ilíada, de Homero, ele já começa dando spoiler. Canta a cólera de Aquiles. Ou seja, tu sabe que o Aquiles vai ficar puto, tu sabe que ele vai fazer loucura lá, tu já sabe o que vai acontecer. E ainda assim o livro vale a pena. É um exemplo de um grande clássico, mais antigo que o Novo Testamento, né? A Ilíada e a Odisseia. Então, como não ser um adulto imbecil? Comece... E é isso, poucas pessoas fazem isso, né? Hoje, como eu falava de vício em telas lá, ler um livro de 600 páginas é tipo assim, um ato heróico hoje em dia. Porque tu conseguir reter a tua atenção e tu ter uma prática de sentar a bunda e conseguir diminuir a excitação e o superestímulo do teu cérebro para sentar o rabo e ler o livro, cara, já é meio herói que ninguém faz isso e tu já vai te destacar. E aí quem tem um olho em terra de cego é rei. Então se tu faz isso, caramba, vira rei. É o que eu falo pros meus supervisionandos. Eles dizem, cara, vocês não precisam ser os melhores. Os melhores no sentido absoluto. Vocês só precisam ser melhor do que a média. E é muito fácil ser melhor do que a média. Porque a média está completamente perdida. A média é imbecil. Tanto que a gente está vendo a longa marcha da vaca para o brejo. É só olhar para fora, é só a gente olhar para o mundo como está sendo, como está ficando. Está cada vez pior. Não tem nada de progressismo. Não tem nada de assim, o amanhã é sempre melhor. Não, em alguns aspectos, sim. Mas em vários outros, a gente está vendo uma decadência da raça humana. Os seres humanos vivendo como samambaias. Como não ser, então, um imbecil? Cara, olha, procura repertório. Procura conversar com pessoas mais esclarecidas do que tu. Porque o brasileiro tem esse problema, ele tem problema em admirar as pessoas, em sempre procurar um defeito. Poupa essa tua língua. Ah, mas o fulano, poupa essa tua língua. Conversa com essas pessoas admiráveis. Ganha repertório. E eu falava também disso, ou seja, a gente tem um problema porque hoje os velhos, que deveriam ser encarregados por contar e repassar esse repertório de vida, eles não fazem mais isso. Os velhos idosos, né? Contar para os mais novos. Os mais novos não estão interessados e os mais velhos não têm repertório, porque não lembra, ou enfim, não prestou atenção, ou estão procurando saúde, não estão procurando passar essa tradição, ou até tem isso, mas não sabem contar a história. E aí fica muito chato. E aí ninguém ouve. E é só queixa e tal. Assim, caramba. Então, assim, procura isso, faz uma lista aí, sirva de estímulo. Lê os clássicos aí, cara. Tu vai começar a ser menos imbecil. Sério. Ah, Diego, mas eu já li um monte e eu continuo meio imbecil. Imagina se eu não tivesse lido. Procura. Rotineiramente ter essa prática. Um pouquinho, tá? Isso te ajuda, inclusive, a manter os neurotransmissores nos lugares. Tem uma série de pesquisas que mostram que ler ali no papel, ele diminui esse superestímulo que o celular e as telas causam em nós. Tá bom? É isso hoje. Te inscreve no canal aqui, comenta o que tu estiver lendo. Dá dicas aqui. Se tu tem dicas de livros clássicos que tu gostou, relata a tua experiência aqui nos comentários. É bom fazer, sei lá, uma grande lista de livros aqui embaixo. Essa é uma boa dica, né? Isso é legal. Façam isso, tá bom? Eu citei alguns aqui já. Curte o vídeo, envia para alguém também, sei lá. Vai ser bom para mim, pro canal, para nós, para crescer isso aqui. Beleza? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até amanhã. Tchau, tchau.